Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje nós vamos para o primeiro vídeo, a primeira parte das minhas leituras mensais referente ao mês de dezembro de 2024 com indicações de leituras para vocês, aquilo que eu gostei de ler de fato e sugiro que vocês façam o mesmo e também aquele quadrinho que eu não gostei da leitura, a menos que você seja um colecionador e queira ter esse material de fato na sua coleção, mais voltado para a parte de colecionismo mesmo e não do prazer da leitura, aí é com vocês, mas é uma obra que eu não recomendo. E para esta primeira parte eu falarei apenas das HQs ocidentais que eu li. A segunda parte, como vocês sabem, é o padrão aqui do canal, eu falarei apenas de mangás, ou seja, de quadrinhos orientais. Bom, o quadrinho que eu menos gostei de ler em dezembro de 2024, eu diria até do ano inteiro de 2024, foi o Voltar do Alfredo Alcala. O Alfredo Alcala é um ilustrador filipino, ele criou este personagem em 1963 e o Alfredo Alcala tem uma grande experiência, um grande currículo internacional, trabalhando principalmente para a DC, aí o foco maior em Conan o Bárbaro, e também trabalhou na Marvel. Na DC ele também fez o Batman, né? Então a carreira dele foi mais bem sucedida, digamos assim, trabalhando para a DC. Mas lá na década de 60 ele criou este personagem, o Walter, né, que tem as suas semelhanças, ele foi influenciado, digamos assim, pelo Conan o Bárbaro, e saía principalmente em tiras de jornais. Este trabalho aqui, eu até vou tirar do plástico para mostrar para vocês com mais detalhes. É muito bom na parte de ilustração. As ilustrações dele são sensacionais, são muito bonitas mesmo. O nível de detalhamento que você tem aqui em Volta é algo fantástico. Deixa eu mostrar aqui uma página para vocês. Este quadrinho a ring light aqui está, a ring light está atrapalhando um pouquinho a visualização, eu sei, mas a arte é sensacional, os detalhes são muitos. Enfim, pela arte é um quadrinho que vale muito a pena. Já a questão do roteiro deixa a desejar. Inclusive esse quadrinho aqui saiu no final da década de 70 no mercado norte-americano e, claro, não teve tanto sucesso quanto ele teve lá nas Filipinas. Talvez por uma questão de concorrência de mercado mesmo, com outras obras já bastante difundidas no cenário norte-americano, o Walter não fez tanto sucesso, mas a arte, eu volto a repetir, é muito bonita. É uma obra eu diria, de alta fantasia. Você tem todo um universo, um mundo criado em que o Walter é um guerreiro que luta pela honra, pela justiça, para ajudar as pessoas, os mais fracos, né, dentro do reino que ele está estabelecido, e enfrenta então vilões que são seres malignos, muitas vezes envolvidos em magia, né, porque a magia tem esse significado de ser algo voltado para o lado mal dentro do contexto da obra, é claro, mas com relação à história deixa bastante a desejar. Enfim, se você gosta da arte do Alfredo Alcala, é uma obra que você provavelmente irá se interessar, mas para quem desconhece, a história não é tão agradável assim. Então fica aqui a minha, infelizmente, não recomendação de compra para aqueles que estejam mais interessados na história, como é, por exemplo, o meu caso. Bom, na segunda posição, é um top 3. Eu tenho aqui uma obra que eu estava devendo a leitura há algum tempo. Eu estou bastante atrasado, é verdade, em relação ao volume atual desta obra, que foi publicado pela Mitos Editora. E eu estou falando de Ken Parker. Todos os meus materiais, pessoal, ficam no plástico, por isso que eles fazem esse barulhinho, né? Questão de proteção aqui contra a umidade. Então eu li o volume 10 de Ken Parker. Li também o voluminho 11, o volume 12 e, por fim, o volume 13, que tem aqui estampado a Lili, ou Lily, é uma história sensacional chamada Lily e o Caçador.
que mostra o Ken Parker, então, trabalhando novamente como um batedor do exército. Ele sofre, aí o posto avançado que eles estão construindo sofre um ataque por parte dos povos nativos da região, se não me engano, dos Sios. Eu não sei a pronúncia correta em francês, enfim. E o Ken Parker acaba por ser o único sobrevivente, mas ele se fere muito, se fere bastante, e por acaso ele havia resgatado, um pouco antes dessa situação, uma cadelinha, uma cachorrinha no meio do inverno que ficou presa em uma armadilha para ursos. Então ela acaba se afeiçoando ao Ken Parker, e o Ken Parker, como nós sabemos, é uma boa pessoa, acaba se afeiçoando ela também. E nesta situação bastante desagradável, o Ken Parker bastante ferido, a cadelinha aqui, essa cachorra, acaba ajudando ele a passar por todas aquelas dificuldades. Tem uma cena aqui de arrepiar, porque você fica com aquela sensação de que o Ken Parker vai fazer algo que ele não deveria, não deveria. E, bom, vou deixar para quem quiser ler, não darei spoilers com relação a esta história aqui. Todas as histórias que eu leio de Ken Parker são ótimas. O pessoal pega no meu pé aqui, o pessoal dos mangás, né, pega no meu pé, alguns deles, é claro, não são todos, que Ken Parker é uma leitura de velho. Talvez por se tratar de um faroeste ou por contar a história norte-americana dentro do contexto aqui do Ken Parker, é claro, ele como um personagem principal, mas as pessoas têm essa visão errônea. Ken Parker é sensacional, é cheio de referências com filmes, para filmes, né, de filmes de Velho Oeste, dos Bang Bang, e eu adorava assistir esses filmes quando eu era criança, né, colocava lá na Bandeirantes, na época, e era um bom passatempo. Lembrando que nós não tínhamos muitas opções, né, de entretenimento, a gente assistia o que a televisão passava. Fica aqui a minha recomendação de leitura. Se você não conhece a obra, compra um volume aí avulso, não tem problema nenhum. É verdade que a obra segue uma ordem cronológica de eventos, mas isso não significa que você, por exemplo, ao comprar o volume 13, não consiga entender o que está se passando aqui. Não tem todas essas amarras que normalmente nós vemos aí em alguns quadrinhos de super-heróis. Lembrando que isso aqui é um Bonelli, tá? Criado pelo Berardi e ilustrado da maioria das histórias pelo Milazzo. Há uma alternância de ilustradores aqui, porque levava muito tempo para você fazer as ilustrações e existia um prazo para que as histórias fossem entregues enquanto isso aqui era publicado lá na Itália. É uma coleção grande, não é barata, mas vale muito a pena se você dispõe de recursos. Serão 50 volumes no total. A Mitos já lançou até o volume 25, eu tenho na minha coleção até o volume 23. Então preciso comprar mais 2 para ficar aí em dia com a coleção. E a leitura, é claro, falta um monte de coisa para ler ainda. Esse Ken Parker ficou na segunda posição é porque aquilo que ficou em primeiro é algo de fato muito, muito bom. Eu ainda preciso fazer, eu quero fazer uma review desta obra aqui, mostrar para vocês com mais detalhes a arte, a parte interna, para que vocês entendam do que eu estou falando. É um produto da editora Pipoca e Nanquim, assim como foi o Walter do Alfredo Alcala, que eu acabei não comentando sobre a editora no início desse vídeo, mas fica aqui o registro. Então, A Bomba é uma obra sensacional, muito boa mesmo. Eu gostei de ler isso aqui, é aquele tipo de leitura que você começa e não quer terminar. Infelizmente eu não consegui terminar no mesmo dia, porque eu tenho o costume, o hábito de ler ou no meu trabalho, quando sobra algum tempo vago, e aí eu não levo essas obras mais grandes, né? Eu levo livros pequenos, HQs pequenos ou mangás pequenos, e com relação a esses materiais maiores, eu prefiro fazer a leitura durante a noite, né? Aqui na minha gibiteca, sentadinho, confortável, e sem ter que levar esse material para fora de casa, correndo o risco de algum acidente ocorrer. Enfim, esse quadrinho saiu em 2020 na França, um quadrinho bastante recente, e ele narra como foi, durante a Segunda Guerra Mundial, a busca pelo desenvolvimento da bomba atômica e a utilização delas lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, infelizmente, né, dois desastres que vitimaram centenas de milhares de pessoas. O interessante aqui é que não mostra apenas a visão dos norte-americanos, fala também um pouco sobre a busca dos alemães atrás do desenvolvimento desse arsenal, e também
um pouquinho do Japão, mas o Japão a gente sabe que teve bastante dificuldades, principalmente relacionados aos recursos naturais. Então a pesquisa lá no Japão foi muito pouco desenvolvida. A grande disputa aí era entre os Estados Unidos e a Alemanha. Aqui no quadrinho também deixa claro que os norte-americanos sabiam que os alemães estavam atrasados, inclusive alguns eventos protagonizados pelos britânicos e que são relatados aqui mostram como que foi o trabalho para atrasar o desenvolvimento da bomba atômica alemã, que tinha uma base de funcionamento diferente da norte-americana, e também traz a discussão aqui de que se era realmente necessário a utilização delas em Hiroshima e Nagasaki ou não, porque naquele momento o Japão já havia perdido todas as suas ilhas, né, que rondavam o território principal. Claro, o próprio Japão é uma ilha, mas é uma ilha gigantesca. Então as ilhas menores haviam sido tomadas e a invasão norte-americana estava bastante próxima. O Japão não tinha muitos recursos para se defender mais, estava bastante abalado economicamente, é verdade, e também militarmente. Não dá para deixar de comentar isso. E então fica aqui o registro, né? Inclusive alguns cientistas dentro desta obra, aqui, principalmente um húngaro que eu não consigo me recordar o nome dele, levaram essa questão ao público, né? Principalmente aqui no caso, o público não, ao público foi depois, mas foi levar essa questão ao presidente norte-americano se deveriam ou não de fato utilizar isso, porque a guerra já estava definida. E aí tem a justificativa aqui, goste você ou não, do porquê os norte-americanos resolveram utilizar as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E outro fato que eu acabei esquecendo de comentar é que também mostra um pouquinho de como foi que a União Soviética obteve os conhecimentos para o desenvolvimento de sua própria bomba nuclear, e isso acabou desencadeando depois toda a questão da Guerra Fria. É uma obra histórica, então se você não gosta desse tipo de conteúdo, provavelmente você não irá gostar do material que tem aqui em A Bomba. Já quem gosta de estudar esses eventos, como é o meu caso, foi um prato cheio. Eu entendi essa obra aqui como sendo uma espécie de complemento ao filme Oppenheimer. Ele aparece aqui, mas aparece pouquinho. São outros os personagens que são desenvolvidos dentro da escrita aqui e, claro, enriquecem muito mais os nossos conhecimentos. Alguns fatos eu gosto de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial e alguns fatos contados aqui eu ainda não tinha conhecimento. Pois bem, este foi o nosso vídeo com as melhores leituras do mês de dezembro referente às HQs ocidentais. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se quiser ajudar, você pode fazer as suas aquisições de quadrinhos na Amazon, tem o link na descrição do vídeo, assim como do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente bate um papo sempre, sem, claro, divulgação de links por lá. Lá é mais para o pessoal postar sobre as leituras, sobre as aquisições, trocar uma ideia, indicar obras ou não para os demais amiguinhos do nosso grupo. E também você pode se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 1,99 ao mês. Na nossa última live nós fizemos o sorteio de 4 HQs. A próxima provavelmente sairá no mês de fevereiro. Então, se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.